Sabe essa coisa que você falou agora sobre o engodo, de que nós, mulheres, crescemos achando que fomos feitas para um par, que a gente vai ser complementada por alguém em algum momento. Esse complemento vai chegar e quando ele chegar, ele vai ser a nutrição perfeita. É esse engano que me pega. Isso eu tenho vontade de conversar. Poxa, quando a gente vai se dar conta, e não só para si, a ponto de poder trocar com as outras, de que isso é um engodo. De que, na verdade, o que a gente está buscando é essa perfeita solidão. O que a gente precisa escutar de si mesma é que a gente está aqui numa busca por um caminho de evolução espiritual, que nesse mundo passa por realizações materiais, e, enfim, construções, e família, trabalho, realizações mesmo. Mas que estamos vivendo em boa solidão. É uma perfeita solidão essa que nos garante que nossa alma tem um caminho próprio e que a gente precisa estar em paz com ela. Essa é a grande solidão que a gente está buscando. Eu ia falar grande solução. Foi, quase saiu. Essa é a grande solução. Entender que a nossa busca é uma busca de alma, por uma inteireza da alma. E que ela quer manifestar o amor. Sim. Aí a gente se confunde tenta realizar o amor aqui romântico. Romântico como Romeu, né? Que sofre, que precisa ser complementado por um outro. Quando, na verdade, esse outro precisa ser uma boa companhia. Como o Nelson Rodrigues disse, depois eu vou dizer a frase. É tão bom porque saudando, né, Contardo Caligares, numa fala dele sobre a jornada masculina, ele fala desse ideal de amor do masculino, que é esse amor heróico, que é esse que tem que morrer, que não tem que se realizar, né? Ou ele tem que sair de cena de alguma forma para se manter naquele lugar ali. E a gente foi construída nessa cultura mesmo de perseguir esse impossível, que não dá, né? Essa coisa que não dá para acontecer, e ficamos batendo cabeça. Primeiro, eu acho que o melhor de tudo é a pergunta. Quando você começa a fazer esse tipo de pergunta, você já começou uma caminhada que é uma caminhada diferente, né? Porque é uma pergunta do tipo: isso não tá dando certo, não tô achando a saída, ou começar a cair de novo nos mesmos buracos, né? Então você começa a fazer algum questionamento disso. Existe essa tal de completude mesmo? E na verdade o engodo começa muito cedo, porque na verdade nós nascemos de uma mulher, né? Nós nascemos de uma mulher e nós queremos ser tudo para ela. O nosso desejo começa sendo assim, querendo ser para ela esse objeto de desejo completo, tudo. E na verdade existe a possibilidade do sujeito nunca se separar desse outro. Então ele nunca nem vai poder ter a possibilidade de ser só. Entende? Porque ele nem vai se separar e isso causa questões psíquicas reais. Inclusive a morte, que a gente estava pensando aqui no abraço, mas olha só, dentro lá numa das viagens aí para Chapada, eu vi uma árvore. Foi em Bonito. Era uma árvore que ela abraçava a outra e chamava o abraço da morte. Porque ela começava a abraçar e daqui a pouco ela estrangulava. Fechava ali e acabava, pegava aquela energia, a seiva e começava a roubar Por isso, né? cabe aqui um salve à psicanálise que nos permite nos ouvindo, sendo escutado por alguém com perícia mesmo, para desfazer esses nós, esses pactos que a gente fez com essa visão que nos tornou refém da condição de ser complementar para essa outra, que é essa grande mãe, né? Assim, a gente passa a vida honrando esse pacto invisível que a gente fez com essa mãe, tentando ser esse tudo segundo a ótica dela. E esse é um pacto que é um abraço da morte, que te deixa preso, te deixa aprisionado e vai para o fundo. Então, foi através da psicanálise que as primeiras questões na minha vida começaram a ser visitadas. E não é que acaba, né? Não acaba. Não. Nunca acaba. Sim, o salve é que o Freud, uma hora, conseguiu escutar essas mulheres e perceber que as doenças físicas que elas apresentavam não tinha a ver com uma doença, uma maladie do corpo, né? Uma doença maladie, né? Do corpo. Ele começou a falar: o que ela diz, né? Tem alguma coisa nisso que ela diz, nisso que ela fica buscando. E ele começou a dar voz isso e perceber que o que a causa, né,
estava anterior, né? Que era alguma coisa que dizia do inconsciente, de alguma coisa que passava. E aí o salve é isso. Ele conseguiu escutar isso que passava numa rebarba, que é o inconsciente. E que é esse desejo que a gente tem, de certa forma, de ser reconhecido pelo outro e de ser amado. Né? Porque é assim que a gente vem no mundo. A gente precisa de um outro ser. A gente não consegue viver sozinho, né? A gente morre mesmo. Repete a gente frase, deseja. Que amar nos fortalece. Quer dizer, se amado fortalece, amar dá coragem. Fala ela bonita, Doc. Não, é uma frase, assim, indiana aí que coloca que... E Freud também trazia isso, assim, que como tem força uma pessoa que é amada. Freud coloca assim, e a frase indiana diz que quem é amado tem muita força, mas é que amar é que dá coragem. Né? É porque você tem que ter coragem para amar. Ou seja, que aí a gente já pode até dissolver logo a palavra coragem no funcionamento do coração, né? Coragem, que é o funcionamento de agir com o coração. Mas leva um tempo até a gente entender o que esse coração sente, dá lugar a isso, né? A gente até briga com o amor. Eu tive um momento que eu falei, o amor não existe, isso é uma bobeira, isso é uma balela. Eu sou romântica, né, eu sou inocente, iludida. A gente passa por esse lugar. Eu acho que aí a gente tá perto da queda. Pra falar de queda. Não, é porque quando você fala do Freud, assim, eu fico pensando que porque ele traz a ciência para fazer esse movimento, né? Sim. De ouvir essas mulheres. Porque não tinha comprovação científica de cura a partir disso, né? Ele não trata o sintoma, né? Assim, ele não trata a queixa. Ele começa a escutar para além daquilo. Então, mas né? aí que tem a ver... Eu acho que é aí que tem a ver o coragem, né? E para trazer um pensamento indiano também, de um cara que eu busquei e me buscou também, que chama Rabindranath Tagore. Então, uma frase bonita que diz assim: o bom chega ao portão. Aquele que é bom chega ao portão. Aquele que ama passa ao portão. Que é esse leap of faith, né? Esse salto de fé que você vai pular sem saber se tem chão e o chão pode se materializar. Mas o coragem que eu tava falando é o seguinte: o pensamento do intelecto, ele é especificista, né? Ele é aquele que precisa toda hora da gente ter as comprovações. Então, às vezes, a gente fica se balizando por isso para poder avançar. E esse coragem, ele conecta. E aí que eu me pergunto, assim, porque dizem que pra gente incorporar nessa matéria bariônica física, uma alma não cabe aqui. É aí que talvez eu faça uma conexão com a psicanálise, que a gente realmente é cindido, dividido. A gente é uma fenda mesmo. A gente é um pedaço, sabe? Não dá uma alma num corpo físico. E aí eu acho que a gente fica criando essas teias, essas constelações pra deixar vazar. Pra dar a sensação de todo. Porque o todo... Eu me pergunto se o todo é uma ilusão, sabe? Se a gente também fica fantasiando essa sensação de todo. Mas olha bem, quando você fala que chega ao portão e atravessa, tem também a ver com essa sensação de que... Quando você toma consciência de que você foi criado, mas você está aqui para criar, ou seja, você é uma porção do Criador. Essa nesga de alma que encarnou aqui tem como missão criar. E não só ser criado, fomos criados, né, desde o princípio. E a gente pode seguir nessa ilusão de que viemos ser criados pelas circunstâncias, por quem nos fez, por nossas condições, enfim. Mas quando você toma coragem de amar, coragem para amar a inteligência dessa vida que te pertence, você se torna um criador. E pensa como os dogmas detonaram nesse ponto, né? Porque eu sempre acho que aquela frase de Jesus, ela é mal interpretada, ou eu nunca tinha chegado nessa interpretação, que ama o próximo como a ti mesmo. Eu sempre tinha a sensação que era amar o outro primeiro, antes de si, para ter essa noção. E ao contrário. Sim. Se embebeda disso por si, sem se em si mesmar. Porque aí vira algo egóico. Que aí você, você é abundante, né? Que grande inimigo. E o lance do portão pra mim, a sensação é essa, assim. O bom segue a cartilha.
Né? Você tem placas indicativas que te levam ao portão. Depois do portão, acabou o manual. Aí tem que ter aí coragem. que você vai ter que ter essa abundância E para poder... Para criar caminhos novos, responsabilidade para também. criar novas visões. Porque não dá mais para culpabilizar ninguém, né? A responsabilidade nesse sentido, né? Da responsabilidade. Acabou papai e mamãe, né? Acabou. Isso. Olha só, mas um pedacinho aqui, que na verdade, olha que interessante que a gente pensa que esse momento, que é um momento bem dolorido, né? Que é num determinado momento de uma separação, porque se trata de uma separação, mesmo que ela não seja uma separação real, né? De um casamento assim, mas é uma separação do outro. Na hora que você percebe que esse outro não tá lá pra você, né? Nessa hora que você... É também esse momento de potência de criação, de invenção de si. Totalmente. Né? Porque é uma hora que você... É uma nova geração, entende? Assim, você se gera. Muito bonito. Você cai de novo em si, né? Para poder começar a construir a tua história sem responsabilizar esse outro pelas suas falências, suas coisas. E não é sem a história, entende? Assim, E então, não é sem fazer uma com dor. isso. Não é sem um instante de pânico, assim, também. Porque no momento que você atravessou o portão e é um matagal fechado, você fala... Entrei. Cadê a placa? E agora? Sim. E aí você vai, de algum modo, resgatar. E essa força do resgate que te faz amar mais, ou seja, com mais coragem do que você achava que tinha. Além daquela possibilidade, né, de só ser amado, começar a amar. E amar pra criar, né? Amar pra desbravar e dizer, eu vou criar essa nova saída, essa nova visão. Ela é muito potente, ela é emocionante. Ela talvez seja até um pouco... como a gente fala? Ecstatic, num sentido. É como se você entrasse num barato. Você começa até a ouvir coisas e ver coisas e sentir. Amplia É um o transe, mundo, né? amplia É um transe, o mundo. É um obrigada. transe, total. Obrigada, amiga. Não, é muito... É isso, Olha é só. foda, é uma doideira. É uma doideira. Quando você passa o portão, você fala... Você toma um fôlego, Então, dá eu vontade falo de desse- chorar. mas vai. tentar materializar aí nessa travessia, nesse atravessamento, um Travessia, atravessamento, é uma isso travessia, né? Um salto, Você passa como de um for. umbral, você vai abre um outro lugar, né? É Uma outra você cena. dar notícia daquilo que não é visto, assim, é da notícia do invisível, é poder criar outras possibilidades Dá um de medinho. existência. Eu gosto de falar nessa parte, nessa transição, que é justo isso, que tem nesse momento a vibração do medo, que a gente tem uma constância, a gente chega até um ponto e aí o medo vai crescendo, crescendo. E a tendência das pessoas é voltar. Entende? É recuar. Se a gente estiver pensando em umas ondas, essa hora você tenta ir para sua zona de conforto, para um pico. E é nessa hora que é necessária a coragem, porque a coragem é com medo mesmo. Entende? É com o medo mesmo. Você vai ultrapassar naquele momento aquela zonazinha do medo e vai entrar na coragem. E aí é essa hora que é meio transe, tem hora que você tá até meio anestesiado, né? Nesse sentido, tão senhor de si que a consciência, assim, né? É outra coisa que rege, porque esse momento umbral, ele é assustador, porque você tem a sensação de que o ego tá desmoronando, que você não vai ter onde se segurar, mas uma vez que você consegue vibrar um pouco mais nessa energia, é que eu acho que aí a gente poderia construir alguma coisa que você não vai querer vibrar embaixo de novo, entende? No funcionamento do medo. Você vai aceitar melhor essa coragem, esses ensinamentos do coração, esse impulso do coração. Por isso que assim, essa né? companhia ideal que eu comecei falando, né? Que o feminino, nós mulheres, a gente precisa se tornar mais consciente de que essa boa solidão, essa grande solidão, ela vai ser compartilhada. Porque esse outro também precisa já ter entendido que não é pendurando, que é também fazendo uma jornada própria, que esse esparelhamento vai se dar. Porque uma vez que você passou com medo e, enfim, adentrou e falou, nossa, comecei. Você precisa de um outro que também tem essa coragem, também tem essa vontade. Porque senão, por amor à tentativa de formar unidade, você recua. Você volta. E o outro também. Então, assim, quando o Nelson Rodrigues está falando que a perfeita, a grande solidão exige uma companhia ideal, ele está falando disso. Um bom casamento, uma boa parceria, né? Um bom namoro, uma boa sociedade demanda
essa boa coragem de ir além também do outro. Porque senão a gente fica nessa sensação o tempo inteiro de que eu preciso ser suprida. E que ou eu preciso atender suprir alguma também. coisa, ou atender alguma coisa que não tem que atender, né? Suprir, ficar ser nesse tempo suprido. Em deixar o inventado. outro se pendurar nessa água turbulenta. E fala, não, nada. E tem uma grande ajuda quando você acha que com sentimentalismo você está ajudando o outro, carregando ele como uma mochila, e soltar e deixar ele, né? Bater com a cara no chão e você se sentir mais leve e ter um estranhamento nessa leveza também, que tem um ensinamento aí, porque aí todo mundo vai ter que se mexer, né? Todo mundo vai ter que se encontrar consigo mesmo. Vocês vão falando tanta coisa boa. O Contardo, ele tem um outro ponto que eu acho que vale aqui na conversa, que que ele diz assim, que o casamento... Pra que serve o casamento? Pra você botar a culpa no outro pelas coisas que você não fez. Basicamente é isso. Aí todo mundo ri e tal. Aí quando alguém pergunta pra ele sobre a fidelidade, o que ele espera com relação ao par, ele diz assim, eu não espero essa fidelidade, que é quase sentimental também, né? Ele espera muito mais que o par seja fiel a si mesmo. Fiel a si mesmo. E eu acho que é aí que a gente fala de encontro de solidões, assim, sabe? Sim. Nossa, é tão complexo e ao mesmo tempo é tão poético. Vamos clarear algumas coisas aqui. Por exemplo, por que a gente fala que é um engodo? Né? Assim, qual é a possibilidade de um engodo? Olha como é complexo mesmo. Porque, olha só, na hora que você vai se relacionar, você usa as bagagens das relações anteriores que você tem. E as marcações. Tem marcações ainda bem profundas em você que nem você reconhece. Você nem sabe como teu pai era, tua mãe, como você vê isso. Então E na hora que você começa a relação, é isso que vem à tona. Essas marcações que começam a comparecer em você. E fora isso, que na coragem de amar, né, de você se entregar, começa a reverberar todos esses outros afetos. Que, na verdade, às vezes tá lá bem guardadinho, você tá escondendo, mas na hora que você começa a se relacionar, começa ciúmes, certo desconforto, abandono. Começa a aparecer na cena aquelas que são as nossas marcações. Sim. Né? Então, nessa hora, a gente tem que olhar para elas, né? Para poder ir sendo trabalhadas, porque a ideia é em cada volta dessa repetição das nossas relações a gente ter se melhorado, né? A gente ter olhado para elas, para a gente tentar ir mais inteiro aí nesse sentido de si, né? Assim, para a próxima relação. Porque se você já vai cheio de buracos, cheio de demandas, cheio de, né? Você já tem que amarrar o outro em alguma coisa, né? Você quer pegar ele para aquelas suas demandas, enfim, né? E aí na verdade você tá livre. Tão complexas, né? Porque aí depois para soltar tudo, né? Porque e a fantasia também agarra, né, gente? A gente tem medo de se desfazer das nossas fantasias, mas porque esse olhar para si que você trouxe aí, então, quando você começa a se defrontar com todas essas marcações e todas essas mazelas e frustrações que o amor apresenta, né? Esse bom engodo apresenta, ele começa a te demandar um olhar para si que tem tudo a ver com essa solidão. Essa solidão existencial, que é você e suas marcações, você e seus botões, você e todas as suas condições, que o outro, por mais que você tente, não vai alcançar, porque nem você, sem muita atenção, alcança. Então, precisa dessa atenção para si, essa boa solidão, nesse sentido. Então, ter alguém que compreende que você é uma buscadora, também vai fazer muito sentido para você. Então, ter amigas que entendem a nossa busca, ter um bom psicanalista que te incentiva a ser um buscador, 11h11 em ponto. É maravilhoso, porque aí você se sente autorizado a viver essa solidão, se entregar para esse lugar que é muito existencial em si, muito. E ele é elementar, porque a gente veio só, vai partir só. A jornada espiritual, ontem eu ouvi uma coisa muito linda, assim, a gente está aqui representando a semente de uma ancestralidade milenar. A gente está aqui representando todas as coisas que a gente sempre foi, sempre buscou, e a continuação é certa. Então,
pegar as rédeas dessa jornada é se tornar um buscador. Um amante dessa boa solidão. É ser consciente da passagem, né? É ser consciente que a gente é peça de um quebra-cabeça. Tá me vindo a ideia de um quebra-cabeça, assim. Porque é como se a gente passasse uma vida lapidando as nossas arestas. Porque dependendo de como ela for, vai encaixar. O que vai encaixar? Né? Se você não lapida. Se você não organiza essas suas bordas, né? De alguma forma, para falar um termo que a psicanálise gosta, assim. E aí, quando você assume esse lado buscador, que você vai criando canais de conexão, só vem isso, assim. Por isso que é no não esforço. Por isso que é na ahimsa, é na não violência, né? Tem esses conceitos que são milenares, eles não são à toa, assim. Eu acho que eles foram vivenciados na pele. Pessoas... se materializaram em vida para viver as coisas, assim. Provavelmente experiências, né? Que foram inscritas e tal. E olha só, o Lacan, ele é mais forte ainda. Ele diz assim, que você vai se ver o resto. Você vai saber que objetinho você foi na cena do outro. Enquanto você não se vê enquanto um sujeito desejante... você vai ver qual era a sua posição aí nessa cena do outro. É assim que você vai recortar qual era a fantasia do sujeito e o que você fazia ali para ocupar aquela fantasia. Então ele fala que a gente tem horror de saber. A gente não a gente não deseja saber. A gente tem horror de saber, porque você vai saber esse lugar que você veio, inclusive, do mundo, né? Como esse resto. E é daí desse resto que você vai se construir, né? Isso e é o muito Kierkegaard bom. diz assim, ó, que eu também gosto muito. Ele diz assim, que você vai até o abismo. Você chega no abismo, olha o abismo, só tem uma saída, né? A volta, porque a outra é a morte. E você vai ter que voltar sem arrimo, Isso ele é diz, ótimo também. né? Então, sem esse é o nenhum atravessamento arrimo. do portão, eu acho. Você já não tem a placa, não tem corrimão, não tem nada. E a gente foi É ensinado, terreno de alguma novo. forma, assim, é isso, assim, que o amor verdadeiro, né? O amor ideal, o amor, ele tem que morrer para se concretizar. Ele salva, Romeu e Julieta, né? para falar do Sim. amor romântico, né? E talvez a placa que a gente está querendo desenhar aqui, né? Sem querer, sei lá, dizer nada para ninguém, assim, que é o que tem que ser feito, mas é que o amor, ele tem que viver. Isso. Ele tem que viver para ser vivido. realizado. E de preferência em verbo, ame. Amar, encontrar, né? O verbo né? amar. Quando você falou agora sobre... Desculpa cortar o assunto de vocês, tá vazando muito ali. Quer botar um copinho? Pode. Corta. Pegar um paninho ali. Tá bom. Eu não sabia se era um efeito sonoplastia acontecendo. Gente, eu tentei achar que era. essa história do se ver resto é muito potente. Porque na hora que você se dá conta de qual é realmente o objeto do seu desejo, o que você vai criar. Porque enquanto você está sendo criado por todas essas circunstâncias, criado para atender essa expectativa do outro, você fica ali satisfeito de algum modo, né? Você achando. Você tá com a chupeta na achando boca. que é você que tá no comando, Exatamente. às vezes, até. Quando- O feminino, então, acha isso. Quando Aí, você se vê, dá Como a conta- gente fica numa posição assim você fácil, fala, né? Nossa! Aí você começa a encostar nesse propósito maior, ou seja, que é isso que a gente tá falando, o objeto real do seu desejo. Aí você começa a encostar nisso, dá medo. Aí dá medo de novo. É tipo pular e voar desse penhasco, assim, tipo... Ô, gente, aqui, tá me vindo imagens. Essa conversa tá super imagética, assim. Eu tô me lembrando de um joguinho que eu jogava pequena, que chamava Resta 1. Ah, sim. Vocês lembram de Resta muito 1? bom. Eu jogo até hoje, Resta 1 tem no é consultório. isso, Resta 1. É Você assim, lembra do Resta 1? Come um, pula um. pega Você outro. vai até chegar... Não, Você tem que porque tentar ficar eu indo. acho que tem uma coisa da gente buscar uma potência, uma porção da essência mesmo. Eu acho que essa é a conexão com tudo. Quando a gente consegue entrar na gente de uma forma... Que é isso, assim como é dentro é fora, o microcosmo e o macrocosmo. E aí você se vê conectado nessa teia gigantesca. Você vai vendo todo esse quebra-cabeça e como é que você está modelando a sua própria forma, né, assim. Velho, enquanto o restinho... Muito bom, isso é muito bom. Enquanto... Restinho, Resta 1, muito enquanto, bom. então, enquanto o restinho, você ir se dando conta de que você fez um bom uso. Um bom uso, sair agradecido dessa relação. Sim. Dizendo, muito obrigada. Então, agora sim, eu vou praticar, finalmente, essa contradição de ser
não mais o restinho, não mais aquilo que você esperava que eu fosse. Agora eu vou ser essa outra história. Eu vou honrar esse grande... Vai poder amar Então, o bom, não- restinho também, aqui, e entendeu? é tão Porque bom. na verdade é E isso. essa grande solidão que Não, existe. então Só bom eu não sei o que eu precisar quero. passar de novo, porque se não aprende, vai repetir a história. E não precisar repetir a história, porque você, de alguma forma, Você só virou uma consegue, chave, ainda que pequena, um pedacinho, um quarto da chave, você já não vai para o mesmo. Olha só que interessante. Você só consegue saber sobre esse seu lugar se você repetir. Você repete várias vezes para entender em todas essas fantasias eu mais ou menos me encaixo aqui nesse lugar. E a ideia é a gente descobrir isso justo para aquela frase também que você disse esses dias, pra gente se libertar um pouco da nossa fantasia, senão a gente vai ficar preso na própria fantasia, que é se sentir daquele jeito, de ficar ali se amarrando. E, ao mesmo tempo, tem uma repetição que se repete, que é a história de você vai amar um restinho, você vai ser mãe. Então, você também vai, uma hora, emprestar essa possibilidade de amar um objeto sem ele saber nem quem ele é. O que ele é ou ele fazer nada. Você vai continuar a amá-lo até ele se sacar o objeto nessa cena e construir a subjetividade dele, E como né? demora pra você se dar conta de que você não tá na festa pra fazer aquilo que o outro espera. Vamos chamar a vida de festa. Demora. Pra você entender que você tá aqui pra aproveitar essa festa. Porque você tem que passar por esse percurso todo. Não tem como não passar, entendeu? Então, é aí que eu me Você tem que pergunto, ser assim, construído o seu desejo. O desejo, ele é esse ser cindido, um sujeito dividido que quer pegar um objeto. Essa é a lógica da fantasia. Um sujeito dividido em busca de um objeto. E é esse que é o engodo da fantasia. E mesmo num depois que a gente ultrapassa isso, a gente ainda continua se relacionando pela lógica da fantasia. Sim. Né? A gente É mais só vê forte. pra alguém Eu fico pegando me- alguém. Você sabe que eu fico muito assim, ouvindo como demora. Aí quando chega algum respiro, né, de outras possibilidades, você fala, Já? eu quero mais tempo, sabe? Eu quero mais vida. Eu lembro do meu avô falando que ele tá nascendo agora. Eu quero mais Claro que com a festa. cabeça, Olha, né? Com a cabeça. Deixa eu falar essa analogia aqui. De que veio tantas só pra voltas. concluir. Quando você se dá conta de que você tá lá, a festa tem hora pra acabar, tá? Começou às 10, vai acabar às 3, com sorte. Se tiver muita sorte, 3:30. Quando você se dá conta de que você não tá na festa pra ficar trocando ideias se você não quer, pra ficar fazendo pose se você não quer, pra ficar sendo elogiada se você não quer, que você tá na festa pra aproveitar a festa. Como é que você aproveita essa festa? Aproveita a festa. Aproveita. E talvez ela seja você na pista, dançando, com aqueles que topam dançar sem compromisso de ter que fazer par ou de fazer um bom par na pista. Enfim, quem é você nessa festa? Quando você se dá conta de que só você pode curtir a festa da sua maneira. E você vai embora depois com a experiência que você teve nessa festa. Que por mais que você tenha trocado com o outro e dançado junto e feito um par a noite inteira, é você que tá colhendo essa experiência. É você que tem que amar essa festa. Então você não vai na festa pra enfeitar a festa. Você vai na festa pra aproveitar essa analogia festa. da pergunto no festa com vida consultório é muito assim, bom, olha, né? Assim, Eu pergunto no quem é consultório, na você festa, escolheu quem ou você- foi escolhida? Tem essa pergunta, isso é bom. né? E que significa isso, assim, você foi como a posição do desejo e pegou aquilo que você queria ou alguém te pegou? É uma... Sim. Ainda mais E na olha que adolescência. interessante, não é que tem uma posição que é boa e a outra é ruim. Você poder deslocar nas posições é que é legal. Tá Porque, na verdade, consciente quando também, você não, tá e tá preso na consciente fantasia... de que papel você tá cumprindo aí, quando ali. você tá preso na fantasia, você só quer aquele mesmo lugar. Ah, se ele não chegar assim, ou se não fizer assim, ou eu que pego assim. Então, tem toda uma lógica de funcionar. Quando você tem uma liberdade, você vai ver o que te aparece. Sim. Vai ter que decidir. Olha como é mais complexo. Você tem que decidir na hora se você quer entrar ou não quer entrar. Se aquilo te vale ou não te vale. Você tem que ficar consciente. Essa analogia da mas- festa com a vida é muito bom, né? Quem é você na festa, quem é você na vida, né? Exatamente. Que festa você cria? Qual é a festa que você está propondo? A gente vai precisar falar depois da festa do futuro, que a gente está fazendo juntas, né? Um dia a gente vai fazer um podcast sobre ecstatic dance. Estamos aí, pioneers, tá, Que é um pessoal? jeito de Criando dançar. cultura. Você mesmo Isso aí. localizou. Porque isso é muito importante. Criando outra cultura, a cultura Isso da aí. vida, né? Não, você tem que pioneira da viver. luz. Você tem que viver
pra viver as coisas, não dá pra morrer pra viver Pioneiros as coisas. contemporâneos é verdade, de uma Sim. festa que envolve isso, a No criação de uma momento- nova possibilidade. Puta, E uma dá medo, liberdade. Não, e né? no momento que é altamente transgressor fazer isso. É underground, Porque amiga. ser alegre no momento desses é quase uma ofensa, Mas né? você sabe que a Tem produção é uma ofendido, tem necessidade. ofendido. Totalmente, mas é aí que tá a resistência, né? Que a gente então, tava falando. Resistência, revolução, amor é uma revolução Não, nesse resistir sentido, pra né? existir. Porque é aí que você consegue realmente passar o portão e criar alguma coisa. Sim, porque eles querem corpos dominados mesmo. Total, nessa pois é. cena, Total, né? cada Essa vez mais. coragem E que a gente atravessa o portão Coragem e, pra e amar, que se coragem dá conta pra de que você dançar. vai propor a sua forma de resistência, né? É uma forma de gerar um novo tipo de ar, um novo prana. É uma espécie de magia. E assusta muito fazer magia, né? A gente sabe disso desde as nossas ancestrais. E implica uma super Uns- responsabilidade, né? É total. Fazer e magia fazer magia super- assusta, Porque, né? de certa forma, parece que a gente caminha num paralelo com essa lógica, que era essa lógica onde a gente precisa passar pelo funcionamento da fantasia, tem que pegar o outro, tem que pegar, tem que ser abandonado. É como se tivesse ainda uma outra possibilidade de amar, que é essa em paralelo, que é uma forma de amar mais feminina. Né? E que a gente ainda tem uma dúvida de como isso introjeta a lei, em como isso daria lugar. Alguns têm medo, né? Coração Dessa de mãe potência, dessa cabe força. coisa pra caramba, né? De Coração não ser um abraço que sufoque, Então, né? E mesmo quando a gente recebe aquilo que a gente quer, quando eu falei da festa, eu me lembrei aqui do meu pai falando isso. Aproveita a festa. Eu fiz pra você essa festa, meu aniversário de 8 anos. Essa festa pra você, aproveita. E eu queria ficar lá exercendo meu papel de dona da festa ou chamando uma atenção dele pra alguma coisa. E ele dizia, vai. Mesmo quando a vida te dá isso, você fica... Mas eu não sou seu restinho, você não precisa de mim pra ficar feliz. E o outro fala, não, eu quero que você vá. Vai lá brilhar, vai lá ser feliz. Então, a gente precisa se cuidar pra não fazer essa sabotagem recorrente de ocupar esse lugar que é um objeto do outro. Que é pego, que é escolhido, que representa alguma coisa que a gente não sabe, mas tenta se encaixar. Então... poder assumir essa solidão, poder se soltar, deixar de ser o restinho, o objeto mesmo, e assumir esse lugar de vou aproveitar essa festa. Sem culpa, vou fazer o que me interessa. Porque é assim que eu vou cumprir o papel de comparecer na vida dos outros com a poesia, com a luz, enfim. Se você não estiver brilhando, você não está reluzindo. Então você precisa estar nesse lugar que está consciente, que está fazendo uma criação. E uma das coisas Serviço que- do ser. Serviço serviço. do ser. Eu isso aí. sempre repito isso, que foi Serviço, uma construção visto do do nosso. ser. Sim. Foi uma Começa a ficar construção de louca. assim. Começa a subir a Nossa, a endorfina. gente vai... A gente começa a ficar maluca. Todos os podcasts vão entrando, né? Toda a sequência de Tão podcast bem. vai entrando no Vamos final voltar, da vamos conversa. respirar, gente. Não, aqui. Um minuto pra respirar aqui. Ela abre Uma das os coisas- braços, parece que vai entrar uma asa, assim, vai começar Uma das a voar. coisas mais difíceis, eu acho, Respirar. nem é chegar, tá? É sustentar. Sustentar, que é o exercício. A Madonna, me lembra da Madonna, né? Sustentar que é o ela lance. fala isso, né? Que talvez um ponto de resistência é a minha sustentação, né? Eu estar aqui ainda, Ah, né? sim, sim. Essa é a resistência. Insistindo, né? Uma mulher que também tem toda essa coisa do lugar da mulher, né? No mundo, enfim. Ela mais velha, se sustentando na posição, continuando, né? Construindo E se a essa gente- carreira. Eu tô puxando aqui uma coisa que você falou. Que às vezes vira descarte, entende? Né? Porque até a cultura tem esse lugar bem definido de onde é, Não né? serve mais. Não serve o mais. velho não O vício serve vai mais. embora, né? Isso Você aí. não serve. Isso de se ficar colocando nessa posição de você precisa de mim como um resto, e de alguma forma te torna também algoz de quem vem depois, né? Sim. Então é uma cadeia tão nociva, né? Ele você fala que vai a gente passa construindo. por um masoquismo primordial. Chamaria assim, sabe? Um certo masoquismo primordial. E que, às vezes, a gente percebe que é uma tendência um pouco maior do feminismo voltar a isso. Do feminismo. Do feminino voltar a essa posição, né? É porque existe uma forma, uma lógica desse se fazer
mulher e se fazer homem. E aí o homem ele fica mais identificado com ter o falo, né, do que ser o falo. E a mulher fica um pouco mais identificado com ser o falo, porque ela não tem. Então, nesse funcionamento dessa Exatamente. lógica, então ela fica mais presa nessa Em de ser querer objeto. ser pro outro. Um restinho. Ela acha que isso traz para ela um lugar. Sim. Né? Come to the hole. Ah, Venha para o buraco, Então, ou venha bem para o todo. isso. E quando você se dá conta de que nenhuma das duas opções serve, ficar nesse lugar que é objeto do outro, que é um lugar, pelo menos é um lugar. Se eu sou objeto do outro, pelo menos eu tenho um lugar. Depende, Se ele me vê, porque eu você sou. vai querer em determinado ser o objeto do outro. Você Tudo quer bem, ser mas eu digo pega em elementarmente, determinado. sem a opção. Eu quero dizer, Isso, nesse sem cenário, sem opção é opção. péssimo. Pois é, ou é essa opção, É. ou aquela outra, qual seja, você ir lá e se libertar. Passou o portão, é matagal fechado, dá um medo. Mas a gente tá aqui pra dizer, ainda que sem saber e experimentalmente, que vale ir entrar. E descobrir que ter a opção de ser objeto eventualmente vale muito a pena. Putz, é meio esse lugar. Uma coisa. Continua, Ai, né? olha que continua, é muito bom, mas olha só uma coisa muito legal que o Lacan ele faz essa diferenciação. Olha como ele faz que é claro pra gente. Uma vez um garotinho, a mãe dele tinha muitas galinhas e ele adorava brincar de ser a galinha da mãe dele. Então ele ficava lá paradinho, a mãe batia no bumbum dele, ele saía, fingia que estava pegando o ovo e tudo bem. E isso era uma brincadeira recorrente que ele curtia demais. Num determinado momento, o irmão dele pulou em cima dele na hora que viu ele brincando e falou: sua galinha, sua galinha. Dali em diante ele teve fobia de galinha. Tinha uma diferença muito grande em você se fazer brincar de ser a galinha ou você ser a galinha. Né? Então ele diz isso. Quando a gente está aprisionado frente a um desejo do outro, isso pode causar até fobia. Que é isso, você não está exercendo a sua subjetividade. Né? Você está aprisionado, você só pode se mover de acordo com o movimento do olhar do outro. Então tem essa... Ai, uma que coisa é você dolorido. brincar de ser, você poder se fazer, né? Num romance, querer que o outro te pegue. Na transa, tem uma hora que a transa não respeita muito esses pudores, né? Você é objeto, depois você não é mais objeto, você que está pegando. Então tem uma junção. Mas quando a gente está amarrado, preso, a gente não consegue ver outra cena pra gente que não seja essa de objeto, aí sim a gente tá Por isso, ferrado. a gente precisa lutar Presa. por essa grande, perfeita solidão. Ela é um direito a ser conquistado. Se tornar criador E a no lugar saída? de ser criado. Exatamente. Ela É é a a boa saída. saída. Isso. Essa é a perfeita solidão que Nelson Rodrigues falava, talvez não tão existencialmente, assim, muito mais simplesmente, mas é meio por aí mesmo. Se a gente se dá conta de que é só nesse caminho de evolução mesmo, que é através da consciência que a gente pode evoluir aqui na matéria, né? Ampliando essa consciência, que o nosso espírito vai se elevar, que a gente vai conseguir fazer uma jornada espiritual proveitosa, qual seja criar, Inventar co-criar a junto vida. com o universo. Exatamente, essa invenção Inventar relações, diária, inventar a vida. todo Isso tempo. é o que o aberto à Krenak fala, que é contingência, ideias entende? para adiar o fim do mundo. É nisso, assim. É como que você cria outras histórias, que já vem de muito isso, 1001 Se noites corre- e tal, mas é isso, assim, em movimentos Se de queda, responsabilizando. se estamos em queda ou se já caímos, vamos inventar paraquedas coloridos. E né? tudo que a gente falou até agora é como driblar essa mente que tá presa lá, né, nesses contratos Essas amarrações. e marcações, como driblar essa mente para conseguir usufruir melhor desse Como potencial aprender com ela. que a coragem de amar a vida nos dá. Qual seja, assumir a responsabilidade pela cocriação. Quando a gente se dá conta de que não é conversa. Tudo que você sente, você tá produzindo. Dá medo, fala, será que eu quero essa liberdade? Acho que eu prefiro sentir o que você sente, porque aí eu fico aí agarrada no que você tá sentindo por mim e pronto. Quando você assume essa solidão de ser exatamente o que você sente, chega a dar medo, porque pode ser perigoso. Vou contar uma história bem rapidinho também, a gente ainda pode? Pode. Foi o Sade que contou. Que um cara tava andando num campo, assim, e de repente ele se deu conta de que ele tava no paraíso. Ele começou a passar a mão pela grama e viu o céu perfeito. Ele falou, meu Deus, eu tô no paraíso. E aí ele ficou andando por um tempo, de repente ele falou, tô cansado. Aí ele viu uma árvore linda
E aí o chão parecia um tapete de grama. E ele deitou e falou, nossa, que grama perfeita. Mas eu tô com fome. Quando ele olhou pro lado, tinha um banquete numa toalha, assim, um piquenique. Ele, nossa! Aí ele comeu, se fartou. Ele falou, mas agora eu tô com sede. E aí, de repente, surgiu uma garrafa de vinho, que era um dos vinhos que ele mais amava. Ele, nossa, que vinho maravilhoso! Tomou o vinho. E, de repente, ele falou, nossa, tá tudo tão perfeito. Será que esse lugar é mal assombrado? Será que esse lugar, na verdade, é perigoso? E aí começaram a chegar umas sombras. Ele falou que, será que essas sombras vão me torturar? E aí as sombras começaram a torturar ele. E ele falou, será que essas sombras vão me matar? E aí ele morreu. Se a gente se der conta de que a gente tá aqui o tempo inteiro lidando com essa mente, que é um monkey, que é um macaco que fica fazendo movimentos desnecessários, saindo do foco, porque às vezes você tá lá no sonho mesmo, vivendo aquilo que você sempre quis. E a sua mente, que é um macaquinho sabotador, porque ele faz movimentos para lados totalmente desnecessários, começa a te propor ideias que não são relevantes. Mas no momento que a mente começa a propor, o universo começa a entregar também. E aí você já se sabotou, você já caiu do barco. É por isso que a gente tem que render a mente ao coração, né? Render a mente ao coração. Por isso que a gente se prostra também, né? Que faz esse movimento. Porque a gente tem que subir um pouquinho mais, né? Essa energia... E se responsabilizar por essa melhor... cardíaca, né? Que seja, assim, pra lá... Não só a mente a serviço, né? A mente a serviço do coração. Pois é, esse lugar da solidão me interessa, tá? Parece uma jornada mesmo, assim, de assumir esse bom lugar e, depois de tendo isso assumido, escolher boas companhias ideais, parcerias ideais. Essa hora do abismo, só você repetindo isso me deu vontade de falar. Essa hora do abismo, às vezes eu vejo várias mulheres se posicionando ali. Eu prefiro estar só do que nessa fantasia. Tem uma hora, assim, que isso começa a ser clareado, entende? Assim, e aí, nessa hora que você pode apostar nesse só, né, para poder construir outra coisa, já fala dessa procurar em você, em você aquilo que você não encontra em lugar nenhum, percurso. Né? Aquilo que você não encontra em lugar nenhum, porque a gente procura fora mesmo, né? Procurar em si, porque é só aí que tem. Eles Esse é o poder co-criador aí, ó. Esse é o afeto, esse é o que vai fazer você criar outras Essa saídas. visão de que, eu ia dizer que é atribuída a Nietzsche, essa história de que é melhor caminhar só do que caminhar com um tolo. E aí você vai ganhando essa potência de que, bom, melhor só. Aliás, só é fundamental. E a gente vai crescendo nesse sentido que diz, só vai poder estar comigo quem tiver ou topando, ou enfim, de algum modo sustentando também uma jornada por si mesmo. E aí eu quero poder te aplaudir e reluzir isso que você está me mostrando e, enfim, fazer um retorno, uma troca muito sadia. Por isso, essa vontade de inteireza ainda na solidão. Não é fácil não, a gente tá falando como se fosse fácil, não é fácil, é difícil pra caramba, mas vale, eu acho que vale. Tem que dar essa volta toda, né? É tudo que a nossa alma tem quer. que dar essa volta. Só a gente vai mais longe. Não, só a gente vai... Como é que era essa tem uma história? frase, Calma aí, não, eu acabei de pensar nela e eu sozinho fiz. a gente chega mais rápido. Sozinho junto, a gente vai mais rápido. Junto a gente vai mais longe. É isso. É isso aí, constelações. Né? Vamos junto, então. Vamos junto. Que vamos boas junto. companhias. Oh, yes. Obrigada, amor. Yes. Ô, sorte. Cocriação, né? Ô, sorte. Qual que é o título? Você sabe, eu acho que a gente vai... Aproveita a festa. Perguntei querendo falar, gente. Tem um monte que pode vir. Eu acho que solidão é bom. Sabe essa festa que você tá doido? Você tá lá doido, sozinho, curtindo sua festa? Aí você encontra alguém, e volta pra Sabe sua o que ele fala? Aí você vai lá no bar, legal. pega mais um negócio, aí volta pra sua Você sabe, por isso De que eu olho acho que fechado. a natureza também. me convoca tanto, porque, por exemplo, eu fico observando como é que a gente se relaciona, por exemplo, numa trilha. É isso, toda hora. Pum, encontra, conversa lá com uma ideia. Aí tem outro, pum, aí você conversa de novo. Mesmo. Né? Trilha assim. E vai vendo como é, por exemplo, na cachoeira, assim, como é que as crianças ficam. Depois anda um tempão sozinho, cada um, depois na cada pedra, um fica o outro numa sei o quê. pedra. Todo mundo confortável com o próprio silêncio. Essa é a Não tem que perfeita ficar solidão. preenchendo nada. E na hora que você Tem tiver uma preencher ideia nada. muito boa, você chama, ei, pensei um negócio Vou aqui. mergulhar aqui. Troca essa ideia. Caiu uma Então, ficha. aí o que ele diz? Aquela louca, né? Lá de cima, cai uma ficha, sabe? Ele diz que a gente, se sabendo só, os encontros é
emergencial. Pode ou não acontecer. Mas quando acontece é entende? E é lindo, isso. né? E aí você também, pra acontecer, você tem que estar ali. Entende? Porque Eu acho você que tem também tá essa fazendo coisa a da sua solidão, parte. da gente tá confortável consigo mesmo, né? Tá vestindo o próprio sapato, né? Isso aí. O próprio número. Não é todo dia, mas quando tá, Caramba, tem dia que aproveita. Bye Myself, Bye Myself escorregando na parede, né? Exatamente. Curtindo. Nossa, demais isso. Aproveitamos, né, essa festinha. Foi ótimo, foi ótimo. Adoro na festa com você.